Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador.
Boa noite, queridos. Que bom estarmos aqui na casa do nosso Deus. Que bom podermos ouvir esse preâmbulo aqui que realmente enche o nosso coração de alegria e de bem-estar. Poder ouvir, poder entender, poder recordar e poder saber. Breve Jesus voltará. Isso traz um bem-estar incrível para o nosso coração. O seu coração se enche dessa forma, Lucas? Amém, essa é a nossa esperança e enche sim, né? Além da música que vem, tem todo o arranjo ali, a harmonia que traz, mas principalmente a mensagem. E essa mensagem vem confortando aí os nossos corações e é o que a gente tem relembrado também essa semana. Essa semana a gente acredita que Jesus vai voltar porque ele já veio, né? Ele já veio. Amém. E durante essa semana a gente tem lembrado aí essa questão da semana do Calvário, todos os acontecimentos que aconteceu com Jesus nessa semana específica. Ontem a gente terminou aí de responder a pergunta quem matou Jesus, né? O porquê Jesus morreu. E a gente se sente também compelido de entender que a responsabilidade é nossa, né? E que se é nossa responsabilidade, o que a gente vai dar em troca a esse sacrifício que foi dado lá na cruz? Qual que é a nossa resposta a esse amor que foi derramado para a gente? Essa talvez seja uma pergunta que a gente tem que responder para a gente e que a gente tem que compartilhar para as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente tem a certeza que esse amor nos alcançou e tem nos transformado. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela graça do Pai, pois Ele morreu por mim e por você, mas Ele vive por mim e por você. Amém. Que coisa magnífica! Neste momento nós só podemos doar-nos também, da mesma forma como Ele fez, para que nós possamos ser galardoador desta vida única, incrível e que poderá ser eterna. Que nós possamos herdar esta vida que já nos foi doada lá na cruz. A programação desta noite está imperdível. Você que está aqui conosco já está participando de momentos especiais. Você que está assistindo pela telinha também vai poder participar desse momento fantástico conosco. Portanto, fique com a gente, participe dessa programação, absorva ainda mais esta linda e incrível história da morte e ressurreição do nosso Deus. Excelente programação para todos nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Para você que está em casa, convido a você a estar de joelho aqui também no auditório e vamos orar pela Semana Santa. Soberano Deus, meu eterno Pai, muito obrigado por estar aqui nesse momento, nessa Semana Santa, por todos os países que estão também comemorando essa Semana Santa, Pai. Abençoa cada seu filho e tua filha e perdoe pelos nossos pecados. Senhor Jesus, que essa semana seja a semana da pregação do Evangelho e a bênção do Espírito Santo que esteja conosco, Pai. E que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe o pregador nessa noite que vai transmitir a tua palavra e que a tua palavra venha derramar o seu poder do seu Santo Espírito. Senhor Jesus, quão bom estar aqui na tua presença. Nesse momento eu quero agradecer a Deus, que continue abençoando, Pai, cada irmão e irmã e cada querida visita, Pai. Assim que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Essa semana a gente tem refletido sobre a cruz. E a primeira música que a gente vai louvar a Deus fala dessa mensagem que vem tocando o nosso coração durante todo esse tempo. A música é Ruth Cruz. Que nós possamos meditar nessa letra e entrar no clima de adoração a esse Deus que morreu por nós. De cruz se erigir, dela um dia
posso falar da cruz simplesmente porque o nosso Jesus hoje vive. Ele morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos confiar, acreditar num novo amanhã. Um amanhã diferente, um amanhã de alegria, um amanhã de luz, um amanhã de paz. Porque Ele vive. É a próxima canção. Preste atenção na letra, cante com alegria. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês?
Como é que estamos hoje, essa noite? Chegamos no nosso momento para falarmos sobre o livro Grande Conflito. E só que eu não vou falar exatamente sobre o livro Grande Conflito. Eu vou falar sobre a escritora do livro Grande Conflito, Ellen White. A Ellen White, ela é considerada a profetisa moderna da igreja. E Ellen Gold White, esse é o nome dela, Ellen Gold White. Ela nasceu nos Estados Unidos, dia 26 de novembro de 1827. Ellen tinha uma irmã gêmea e mais 6 irmãos. Então, ela era uma família, eram 8 irmãos, mais o pai e a mãe. E eles eram... E teve um momento que eles estavam numa cidade chamada Portland. E ela era pequenininha, uma jovem adolescente, e, de repente, apareceu uma coleguinha dela que estava com raiva dela por algum motivo e começou a correr, a brigar com ela. E estava com uma pedra na mão. E essa coleguinha foi lá e jogou a pedra nela. E Ellen ficou com a face deformada. Quando ela sofreu esse acidente, ela ficou por 3 semanas inconsciente. Não conseguiu se levantar. E isso acarretou vários problemas para ela na vida dela. Tanto é que a professora, ela aconselhou Ellen a parar os estudos, porque Ellen, ela não conseguia reter o conhecimento que ela adquiria dos professores. Então, ela parou de estudar na 3ª série do primário. E ela ficou muito triste com aquela situação, e ela ia para um parque e perguntava assim: meu Deus, o que vai ser de mim? Por que eu sou assim? O que está acontecendo? Mas Deus estava cuidando da Ellen. E teve um momento, quando Ellen era adolescente, que foi um pregador lá na cidade dela, chamado Guilherme Miller. E ele foi fazer uma pregação sobre a volta de Jesus. E isso encantou muito ela e a família dela, e eles viram naquela pregação a esperança em Deus, com a pregação da volta de Jesus. Mas eles acreditavam nisso, mas a igreja que eles frequentavam não acreditava. E teve um momento que o pastor deles falou assim: olha, vocês não vão poder mais continuar aqui nessa igreja porque vocês estão falando uma coisa que a gente não acredita. Eles não acreditavam na volta de Jesus. Então, Ellen foi expulsa junto com a família dela da igreja, mas Ellen acreditava naquilo que o pastor tinha falado, o Guilherme Miller. E ele era um dos guardadores do sábado. Então, eles foram, ela e a família dela foram congregar nesses guardadores do sábado. E em 1844, nós tivemos a grande decepção, né, da igreja, porque eles acreditavam que Jesus viria em 1844, acabou que não veio. Mas em dezembro de 1844, Ellen foi chamada por Deus. E Ellen, nesse mesmo ano, ela teve tuberculose. Então, várias coisas aconteciam com Ellen. Ellen tinha uma dificuldade porque ela tinha sido apedrejada quando ela era criança. Teve tuberculose, mas mesmo assim, Ellen confiou em Deus. E Ellen trabalhou para Deus durante 70 anos. E escreveu mais de 100.000 manuscritos. E esses 100.000 manuscritos viraram os livros que a gente conhece da literatura da Ellen White. E Ellen White, ela é a mensageira do Senhor. E em 1915, ela morreu em Battle Creek, morreu nos Estados Unidos, e foi enterrada em Battle Creek junto com o marido, Tiago White. E uma outra curiosidade é que antes de Ellen ser chamada por Deus para ser profetisa,
outras 2 pessoas foram chamadas. Deus deu visões para as pessoas, mas eles não aceitaram essas visões, não aceitaram falar para os outros sobre essas visões. Mas Ellen aceitou o chamado de Deus, e Ellen aceitou, tanto é que escreveu O Grande Conflito em 1858. E aqui vão algumas características dos profetas. Eles devem receber revelações sobrenaturais de Deus. O profeta, ele deve exaltar a Cristo. O profeta deve sempre falar em conformidade com Deus. As profecias que o profeta fala devem se cumprir. E também nós devemos ver frutos do trabalho desse profeta. Então, alguma dessas características que eu falei, existem outras que nós podemos ver em Ellen White. E por cerca de 50 anos, Ellen escreveu sobre saúde e também escreveu os conselhos sobre o regime alimentar. E tudo isso Ellen recebeu de Deus. Ela recebeu o poder sobrenatural de Deus. A música que a gente vai cantar agora é a música Tema, né, que mostra o olhar para a cruz. Qual que é o sentimento que a gente tem quando a gente olha para a cruz? A reflexão de toda essa semana vem trazendo esse espaço da vida de Jesus, né? O centro da história. Que a gente possa cantar, refletir e de fato meditar na cruz todos os dias. Vamos louvar a Deus. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Será que a graça de Cristo nos alcançou? Vamos terminar essa música em pé, mostrando para Ele o quanto que essa graça tem nos alcançado. E
Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o seu sacrifício nos alcançou através da sua graça. Continue conosco nesse culto de adoração e louvor ao seu nome e prepare os nossos corações para ouvir a sua mensagem mais uma vez através do pastor Ronaldo. Que o Senhor nos abençoe, esteja aqui presente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui nesta noite de terça-feira. A semana vai avançando, amanhã nós já chegamos à quarta-feira e vamos caminhando para o final da semana. E graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos mais de Deus e louvarmos ao Senhor também. Eu quero agradecer ao grupo do louvor pelos hinos apresentados, especialmente ao instrumentista, né? Realmente, quando você tem um playback, você pode sim ter uma quantidade de instrumentos e tal, maior até do que a gente teria na igreja normalmente. Mas para mim, pessoalmente, nada se compara a um instrumento presencial, a um instrumento ali, ao vivo, né? Você pode ir numa orquestra, num playback, ter ali realmente uma orquestra, enfim, dezenas de instrumentos, mas nada como ter, mesmo que seja um instrumento só, o violão sendo tocado para a honra e glória de Deus. Muito obrigado pela sua participação e pelo grupo do louvor, conduzindo os hinos também em louvor a Deus. O seu Arlindo realmente foi sábio, né? Ainda mais se vier um presente, né? E que a gente vem mesmo, né, seu Arlindo? Tá bom, sejam muito bem-vindos, né? O seu Arlindo, a esposa, os demais amigos que estão conosco também, os demais irmãos que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir um favor para vocês nesta noite e a compreensão de vocês. Eu já estou abusando da boa vontade, né? Porque eu já pedi a compreensão de vocês para vir sem gravata e realmente é muito mais confortável, muito mais agradável. Mas hoje à noite eu vou pedir uma compreensão para vocês no seguinte sentido. Terminando a mensagem, eu vou convidar o grupo do louvor, acho que haverá um hino, né, Márcia? Depois da mensagem. Então eu termino a mensagem, convido o grupo do louvor, o hino é cantado e eu termino com a oração. E eu gosto muito de estar à porta, realmente, despedir das pessoas, esse toque de mãos, às vezes o abraço, o sorriso, conversar um pouquinho. Eu realmente aprecio muito isso. Mas hoje à noite eu vou pedir permissão para vocês, para, como diz o ditado popular, sair como cachorro magro. Por quê? A minha esposa trabalha no colégio adventista lá da Igreja Central, no Colégio da Liberdade, e eles estão agora realizando o programa da Semana Santa para os alunos e os pais de alunos. O programa começou às 7h30, vai terminar às 8h30. E nós temos um carro só, que coincidentemente está aqui comigo. Então eu preciso sair para buscá-la, porque quem cuida do colégio precisa fechar o colégio também, né? Porque amanhã, 6h30, eles estão lá de novo abrindo o colégio para receber os alunos. Então eu vou pedir para vocês para ganhar esses minutinhos. E aí eu termino a mensagem, cantamos o hino, fazemos a oração e eu saio lá para pegar a minha esposa. Porque senão eu vou ter que dormir do lado de fora de casa essa noite, né? E acho que não vai ser muito gostoso, vocês não vão querer isso para mim também, né? E amanhã a gente vai estar à porta, as outras noites também, para a gente se cumprimentar e sorrir e abraçar e conversar também, né? Bem, eu quero começar, nas noites anteriores, nas 2 noites anteriores, nós meditamos numa pergunta: por que Cristo Jesus morreu? Que forças entraram em ação para que Jesus fosse levado à cruz? E nós vimos então que houve a força do ser humano,
houve a vontade de Deus também, mas acima disto houve a decisão livre, espontânea, voluntária de Cristo Jesus. Ele não foi simplesmente uma vítima indefesa nas mãos dos seres humanos, ele também não foi uma vítima passiva na mão de Deus o Pai. Olha, você tem que ir lá e fazer isso, eu estou mandando e pronto, está acabado. Não. Ele, livre, espontaneamente, veio por amor a mim e a você e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. O outro lado da moeda, que nós vimos ontem, quando nós exploramos um pouquinho mais a ação dos seres humanos. Então nós vimos que contribuíram para a morte de Cristo Jesus, desde os soldados romanos, Pilatos, o povo judeu, os líderes religiosos judaicos, ou judeus, e finalmente Judas Iscariotes. Mas como eu disse no domingo, antes que a gente saia por aí jogando pedras entre os judeus ou defendendo uma luta contra os judeus, absolutamente não devemos fazer isso, nós temos que nos lembrar que ao apontarmos um dedo e destacarmos pessoas que tiveram a participação direta na morte de Cristo, nós estamos apontando pelo menos 3 dedos para nós mesmos. Então, eu sou culpado. Você é culpada ou culpado da morte de Cristo Jesus. Os nossos pecados foram responsáveis por levá-lo à morte na cruz. E não adianta nós nos eximirmos e dizermos, não, mas eu nem estava lá. Eu nasci 2000 anos depois, praticamente. Eu nem tive culpa, não estava lá. Não queira se eximir desta culpa, porque como nós terminamos ontem à noite, para que nós possamos receber um pouco desta graça, nós temos que receber ou assumir parte da culpa. Somente a pessoa que reconhece ser culpada na cruz do Calvário pode também reivindicar parte desta graça que vem da cruz. Bem, nós vamos começar, a partir de hoje agora, uma série de 4 temas. Eu já mostrei 2, domingo e segunda, e hoje nós vamos começar uma série de 4 temas dentro dessa temática, Jesus venceu. Quando nós pensamos na cruz do Calvário, e a gente pergunta, bem, mas qual foi a consequência? Qual foi o resultado da vitória de Cristo Jesus? E nós dizemos, por exemplo, não, Jesus nos libertou do pecado, Jesus nos deu a salvação, Jesus nos dá forças para vencermos as ciladas do mal, Jesus garantiu a vida eterna para cada um de nós, está tudo certo, tudo certo. Agora, quando nós voltamos à Bíblia, a Bíblia usa algumas ilustrações, algumas figuras, algumas expressões, a maior parte delas muito conhecidas naquele contexto, mas perderam um pouco o significado ou o sentido para nós hoje. Então eu quero, nessas 4 noites, a partir de hoje, destacar em cada uma das noites uma figura de linguagem, uma expressão, uma ilustração que a Bíblia usa para descrever qual foi a consequência da morte de Cristo Jesus em nosso favor na cruz do Calvário. E a primeira figura que nós vamos usar é a figura da propiciação. Bem, se eu pedisse para você definir o que é propiciação, talvez a gente teria dificuldade, porque, como eu disse, é uma palavra que a gente não usa costumeiramente. Qual foi a última vez que você, numa conversa em casa, com o seu marido, a sua esposa, no seu trabalho, com um amigo, você usou a palavra propiciação? Eu mesmo não me lembro qual foi a última vez que eu usei esta conversa. Nós não usamos essa palavra, numa conversa. Nós não usamos esta palavra no dia a dia. Mas é uma palavra que a Bíblia usa para definir ou explicar o que Cristo Jesus fez por nós. E nós vamos começar lendo um dos textos que usa esta palavra. São vários, nós vamos usar apenas um texto. 1 João, a primeira epístola de João, lá pertinho do Apocalipse, lá no final da Bíblia, 1 João capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Se você tiver um pouquinho de dificuldade para achar esta epístola de João, procure o Apocalipse, a primeira carta de João, a primeira epístola de João, e você vai encontrar ali, pertinho do Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos ler aqui, então, os versos 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. E a palavra de Deus diz assim, filhinhos meus,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós não vamos explicar, logicamente, todo o sentido destes 2 versos maravilhosos, versos que enchem o nosso coração de paz, de esperança, mesmo quando nós reconhecemos que caímos em pecado, nós falhamos com Deus. Mas eu quero destacar então esta palavra que eu estou enfatizando nesta noite, propiciação. E aqui está dizendo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. De onde vem essa ilustração? Essa ilustração era tirada do mundo religioso do passado e ainda está presente em alguns lugares, em alguns rituais, em algumas crenças, mesmo nos dias de hoje. O que significa então propiciação? Propiciação traz consigo a ideia de pacificar, apaziguar a uma divindade. Então você vê, por exemplo, você já deve ter visto fotos, já deve ter visto reportagens, documentários, né? Pessoas, por exemplo, colocam brasas de carvão acesas, né? Queimando ali. E elas passam descalças, num ritual religioso. Por que elas fazem isso? É um sofrimento que elas estão se auto-infligindo para tentar agradar aquela divindade que eles adoram. Outra situação, você já deve ter visto isso também, pessoas com o seu abdômen, né, as suas costas, nuas, estão usando logicamente uma bermuda ou uma calça, e elas pegam um chicote e elas começam a bater aquele chicote nas suas próprias costas, você já deve ter visto isso. Então, pessoas que estão tentando propiciar, apaziguar, agradar a divindade que eles adoram. No Brasil é muito mais comum aqueles despachos. E eu não vou entrar no mérito aqui agora, não é o nosso foco, né? Mas você já deve ter visto aquela vasilha de barro ali, com pipoca, com uma galinha preta, com velas. Então, é uma oferenda que a pessoa faz para agradar a sua divindade. E ela espera que, ao fazer aquela oferenda, ao dar aquela oferta, ela esteja agradando a divindade que ela adora. Muitas vezes é para apaziguar uma divindade que está irada, né? Então, quem acredita nisto, por exemplo, olha, foi feito um trabalho contra você. E agora você tem que desfazer esse trabalho. E você tem que agradar ou oferecer uma oferta para uma divindade mais forte do que esta, para quem foi feito um trabalho ou um despacho contra você. Então vá lá numa encruzilhada e você oferece ali um despacho para agradar ou pacificar aquela divindade ou mudar a ideia. Aquela divindade que foi contratada, entre aspas, né, para prejudicar a você, você vai agora oferecer uma oferenda para ela, para que ela mude de ideia. Bom, este é o conceito de propiciação. Mas aí você fala, mas pastor, isso não tem a ver com paganismo, com rituais, né, de religiões orientais, religiões ligadas a Umbanda ou Candomblé. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Bom, primeiro tem a ver com cristianismo, e nós vamos ver nessa noite como, né, porque a própria palavra está aqui então, na Bíblia. E eu li apenas um dos versos que menciona esta palavra. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Então a palavra aparece ali. Ela pode, no decorrer da história, ter sido usada em outras religiões, pode ter sido usada em outras crenças, com propósitos distorcidos, com propósitos equivocados, mas ela aparece na Bíblia. E nós temos que compreendê-la corretamente, então, e tirar da nossa mente todas essas ideias equivocadas que, porventura, possam existir. Bem, eu quero avançar, então, para nós não gastarmos muito tempo nesta introdução, e ao fazermos uma comparação, então, entre o que é a propiciação bíblica, o conceito bíblico que é apresentado aqui, e a propiciação que é usada em outros rituais. E nós poderíamos mencionar aqui divindades da Grécia antiga, divindades de Roma antiga, né? Não apenas
rituais de sangue, ou enfim, mas não é o caso. Você já tem a ideia e a noção do que acontece. Então, quando nós comparamos o que a Bíblia fala sobre propiciação e o que acontece, né, na mente das pessoas, como isso é praticado em outros lugares, nós vemos algumas distinções. E eu quero destacar, então, essas distinções. Em primeiro lugar, por que a propiciação torna-se necessária? Essa é a primeira grande distinção que nós vamos perceber entre o conceito bíblico e o conceito pagão. No conceito pagão, a propiciação é necessária porque a divindade está irada contra uma pessoa, contra uma cidade, uma vila, contra o próprio planeta. Então, no passado, as pessoas interpretavam, né, as intempéries, por exemplo, da natureza, como sinais do desagrado da divindade. Houve uma enchente, a divindade está irada. Houve uma inundação, a divindade está irada. Houve uma seca, a divindade está irada. Houve uma praga de insetos, gafanhotos, a divindade está irada. Aquela mulher não engravidou, a divindade está irada, por isso ela está estéril. A pessoa ficou doente, foi uma maldição da divindade, a divindade está irada. Então, esse é o conceito que está presente no paganismo. E aí a pessoa vai procurar fazer alguma coisa para agradar aquela divindade, para desviar a ira da divindade. Bem, no conceito bíblico e cristão, nós temos algo completamente diferente. Em primeiro lugar, a Bíblia fala sim da ira de Deus. E muitas pessoas têm dificuldade em lidar com este conceito bíblico, a ira de Deus. Mas o conceito está presente na Bíblia também. E é o que dá origem à necessidade, ou que torna necessária a propiciação. Por que nós temos dificuldade para aceitar o conceito da ira de Deus? Uma das razões, e eu não quero ser muito prolixo nessa parte, né, para não ser cansativo também, uma das razões é porque nós comparamos a nossa ira com a ira de Deus. E você já ficou irado alguma vez? Eu já fiquei irado alguma vez. Há pessoas que têm uma facilidade maior para ficar iradas, nervosas, irritadas. Qualquer coisinha tira a pessoa do sério. Outros não, têm uma paciência, né, maior. Difícil tirar aquela pessoa do sério, difícil deixar ela irada, né? Depende da personalidade de cada um. Eu não estou dizendo que um está necessariamente certo ou errado, enfim, cada um tem a sua personalidade e o seu jeito de ser. Mas quando nós pensamos na nossa ira, e nós pensamos assim, peraí, eu fico irado, Deus fica irado também? Não, mas não é possível que Deus fique irado pelas mesmas razões que eu fico irado. O que é que deixa o ser humano irado? Normalmente nós ficamos irados por causa do orgulho ferido. Em linhas gerais, né? Lógico que o conceito da ira e o sentimento da ira é muito amplo, mas alguém não fez o que você gosta, alguém não atendeu a sua necessidade, alguém não agradou você do jeito que você esperava ou que você imaginava, e você ficou irado por causa daquilo. Na base da ira humana, muitas vezes está um capricho, um gosto pessoal, né? Uma vontade, um desejo que não foi atendido. Eu quero que seja desse jeito. Mas por que não pode ser do outro jeito? Não, porque eu quero que seja assim. Se você não fizer assim, eu vou ficar irado, vou ficar irritado. A gente poderia lembrar aqui, né, por exemplo, de algumas discussões que acontecem entre os casais. O tubo de pasta de dente, por exemplo. Uma coisa tão simples, mas que às vezes serve de ponto de discórdia entre o casal. Porque um acha que tem que apertar lá em cima, né, perto de onde sai a pasta de dente. O outro não, tem que apertar de baixo para cima e vai fazendo tudo direitinho ali, né? E um faz diferente do outro. O jeito que usa o sabão, o jeito que usa o sabonete, né, no banho, o jeito que deixa ali o barbeador, ou a toalha. Enfim, vocês sabem que isso às vezes é ponto de discórdia. Casamentos terminam por causa disso. Aí você fala, puxa vida, mas que capricho, né? Que picuinha, que despertou a ira das pessoas.
Você vê, por exemplo, a gente poderia apresentar outros exemplos, coisas que eu acho absurdo, né? Por exemplo, eu não gosto de assistir futebol. E é até curioso, porque o meu pai é vivo ainda, eu já falei, né? Vai completar 90 anos esse ano, se Deus mantiver ele vivo até outubro. Meu pai sempre gostou de futebol, ele jogava futebol, todo domingo ele assistia futebol. Eu nunca joguei futebol na minha vida e só assisto algumas partidas da Copa do Mundo, nem todas. Agora, campeonato paulista, campeonato brasileiro, nem me pergunta, porque eu não sei absolutamente nada sobre isso. Então, para mim, eu acho um absurdo, por exemplo, quando briga de torcida, e um torcedor de um clube mata o outro, numa briga de torcida. E você já viu muitas notícias assim. Quer dizer, matar uma pessoa por causa de briga, por causa de futebol. A pessoa ficou irada por causa disso, a ponto de tirar a vida do outro. Então, o que mexe com o sentimento do ser humano? É o capricho pessoal, é o orgulho ferido, é o sentimento. Só que Deus não é assim. O conceito da ira de Deus é completamente diferente. A ira de Deus, o que é a ira de Deus? É o seu antagonismo, a sua oposição constante e firme contra o pecado. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o que provoca a nossa ira, o orgulho ferido, geralmente, jamais provoca a ira de Deus. Agora, o que provoca a ira de Deus, que é o pecado, muitas vezes não provoca, ou raramente provoca, a nossa ira. Então você já começa a perceber que é completamente diferente. O conceito, a ira humana e a ira divina são completamente diferentes. Deus fica irado por causa do pecado. Você e eu raramente ficamos irados por causa do pecado. Pelo contrário, a gente gosta do pecado. A gente aprecia o pecado. Deus está irado contra o pecado. Você e eu ficamos irados por capricho pessoal, como eu já dei algumas ilustrações aqui. Deus jamais fica irado por causa disso. Ele não é levado por picuinhas. Então, a primeira distinção que existe é essa. O que é que provoca a ira? E quando você vai, por exemplo, às divindades de Roma, às divindades gregas, né, do mundo antigo, deuses falsos, logicamente, vale a pena ressaltar isso, o que deixava esses deuses? A briga entre eles, né, a discussão entre eles e tal. Os seres humanos projetavam sobre as divindades antigas exatamente os mesmos sentimentos que eles tinham. Bem, no caso de Deus é completamente diferente. A outra distinção: quem faz a propiciação? No paganismo, os seres humanos tentam desviar a ira divina através de oferendas e esforços, como eu já mencionei. Eles vão fazer rituais, vão recitar mantras ou fórmulas mágicas, vão se autoflagelar, como eu já mencionei, e vão oferecer sacrifícios. Às vezes sacrifícios de alimentos, sacrifícios vegetais, né, flores, enfim, e, infelizmente, às vezes até sacrifícios humanos. A própria Bíblia mostra, né, que no tempo de apostasia do próprio povo de Deus, reis do povo de Deus sacrificaram seus próprios filhos em oferenda a divindades pagãs. Estavam tentando aplacar a ira, apaziguar, propiciar esses deuses pagãos a quem eles adoravam. No cristianismo, não existe absolutamente nada que você e eu precisamos fazer para aplacar a Deus. E melhor ainda, ou humanamente falando, né, alguns podem pensar que é pior, não existe absolutamente nada que você e eu consigamos fazer que possa aplacar a Deus. Não está em nossas mãos conseguir aplacar a ira de Deus. Você pode jejuar, você pode orar, você pode ler a Bíblia todos os dias. Não é isso que vai aplacar a Deus. Não é isso que vai desviar a ira de Deus. Você pode dar todo o seu corpo em sacrifício, você pode trazer todo o seu dinheiro para a igreja. Não é isso que vai aplacar a Deus. Não é isso que vai desviar a ira de Deus. Não há absolutamente nada que você e eu possamos fazer para desviar a ira de Deus. E por quê? Porque, na verdade, Deus não está irado contra você. Deus não está irado contra mim.
O problema não é você. O problema não sou eu. O problema é o pecado. O pecado que acabou distorcendo o maravilhoso plano que Deus tinha para os seres humanos. Eu destaco aqui uma frase de Ellen White que diz o seguinte: o Pai nos ama não por causa da grande propiciação que Jesus fez, mas Ele proporcionou a propiciação porque nos ama. Percebeu a diferença? Não é que Deus passou a amar você e a mim depois que Jesus morreu na cruz. Não. E João 3, verso 16 é muito claro sobre isso. Deus amou o mundo. Primeiro Ele amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Então, por isso é que eu digo, não há nada que você e eu possamos, ou consigamos, ou precisamos fazer para aplacar a Deus. Você pode passar a vida se esforçando, você não vai conseguir aplacar a Deus. E uma história clássica disso é Martinho Lutero. Martinho Lutero morava num convento, num mosteiro, na verdade, e ele ficava muito preocupado com a ira de Deus. E ele tentava, então, apaziguar essa ira de Deus. Ele levantava-se de madrugada, jejuava, passava horas ajoelhado, lendo a Bíblia, e por mais que ele fizesse, se esforçasse, ele não conseguia ter paz. Ele não conseguia ter a certeza de que estava em paz com Deus. Até que um dia ele leu Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o poder de Deus para a salvação daquele que se esforça para fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas é o poder de Deus em favor daquele que crê. E o último aspecto agora, a terceira distinção é, qual foi o sacrifício expiatório? Em primeiro lugar, por que a ira de Deus é necessária? Porque Ele está irado contra o pecado. Segundo, quem faz a propiciação? Não somos nenhum de nós. É o próprio Pai. E terceiro, qual foi o sacrifício expiatório? Não foi um animal, não foi um vegetal, não foi dinheiro, não foi absolutamente nada deste mundo. Foi uma pessoa. A pessoa de Cristo Jesus. Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo, e ao dar o seu Filho, Ele estava dando a si mesmo. Lembram-se daquele texto? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E aí está a maravilha do poder, a maravilha do Evangelho, a maravilha do amor de Deus. Deus ofereceu-se a si mesmo em propiciação para acalmar e aplacar a sua ira contra o pecado. Ele não exigiu que você fizesse alguma coisa. Ele ofereceu aquilo que era necessário para aplacar o pecado. Somente Deus, nosso Senhor e Criador, poderia colocar-se como nossa segurança, poderia tomar o nosso lugar, poderia sofrer a morte eterna em nosso lugar como consequência de nossos pecados, de tal modo que ela fosse finalmente sofrida e vencida. E eu quero terminar com uma última consideração. Você conhece aquela parábola que Jesus contou sobre o publicano e o fariseu que subiram ao templo para orar? Eu já mencionei esta parábola nessa semana. E a atitude do publicano é o que nos interessa agora. Sem conseguir levantar os olhos para o céu, tal era a sua vergonha, tal era a sua humilhação, ele exclama a Deus: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Veja, na súplica deste homem estava justamente o seu desejo pela propiciação. Quando você diz assim, olha, seja bondoso comigo, o que você está dizendo? Exerça bondade em meu favor. Seja bondoso comigo, exerça bondade em meu favor. Quando aquele homem orou, Senhor, sê propício para comigo, ele está dizendo, Senhor, exerça a propiciação em meu favor. Exerça a propiciação para comigo. Ele compreendia que, na verdade, ele não tinha nada a fazer, ele não podia fazer nada. Enquanto o fariseu dizia, graças te dou,
porque eu jejuo, eu devolvo o dízimo, eu frequento a igreja, eu faço isso, faço aquilo. Ele apresentou uma lista das suas realizações, pensando que com isso ele aplacaria a ira de Deus. Era o que ele imaginava, né? Um Deus que está virado contra ele e agora iria deixar de estar irado contra ele por causa das suas boas realizações. Por outro lado, o publicano entendeu que nada do que ele faria ou pudesse fazer aplacaria a Deus. Por isso ele falou: Senhor, eu estou em tuas mãos, sê propício para comigo. E é esse pedido a Deus que eu quero convidar você a fazer nesta noite. Quando nós fazemos este pedido e essa súplica, nós usufruímos uma paz que só Jesus pode dar. Porque nós entendemos que a propiciação, a salvação, não está em nossas mãos. Ela já foi feita por nós na cruz do Calvário. Jesus venceu para que você e eu pudéssemos estar em paz com Deus novamente. Jesus venceu para que Deus pudesse mudar a sua maneira de nos tratar. E volto a dizer, o que a cruz fez não foi mudar o sentimento de Deus. E eu já destaquei isso essa noite. Deus não está virado contra nós e passou a nos amar por causa da cruz. Não. Deus sempre nos amou, eternamente nos amou. A mudança que a propiciação fez é na maneira como Deus nos trata agora. Porque o salário do pecado é a morte. E por mais estranho que fosse isso aos olhos de Deus, Ele deveria deixar que as suas criaturas recebessem a consequência do seu pecado. Mas agora, por amor a Cristo Jesus, a ira de Deus contra o pecado foi desviada. E Deus pode então, foi executada, desviada não, foi executada. A ira de Deus foi executada. E Ele pode mudar a maneira de nos tratar. Ao invés de permitir que nós arquemos, ou com a consequência do pecado que é a morte, nós recebemos então a vida eterna das mãos de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a mim e a você. E que nessa noite a nossa súplica seja: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Exerça propiciação para comigo. Eu quero convidar o grupo de louvor para cantarmos então o último hino. Em seguida terminaremos com a oração, agradecendo a Deus pela propiciação que Ele fez em nosso favor. Depois de tamanha explanação, nos colocarmos nas mãos do Pai e considerando que tudo é feito por Ele e que nós também podemos nos colocar nas mãos dEle dentro desse formato, dentro dessa consideração, tudo por Ele. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Tudo por Ele.
vida só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele, a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória, e para sempre é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, que nossa vida só por Ele. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo imenso amor que demonstraste em favor de cada um de nós. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e tornou-se a nossa propiciação, desviando então as consequências do pecado, livrando-nos da morte eterna e garantindo para cada um de nós a vida eterna em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque é tudo por Ti. E se vivemos, nos movemos e existimos, é unicamente pela graça e misericórdia de Deus. Entregamos a nossa vida a Ti, querido Pai. Pedimos que nos protejas ao voltarmos para o nosso lar e que amanhã possamos estar aqui novamente para continuarmos a Te adorar. É o que nós Te pedimos, agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém.
com